Imagina uma das mansões mais famosas do Brasil, onde um dos homens mais ricos do país morou por mais de 50 anos. Hoje, com o vidro da portaria quebrado, o jardim tomado pelo mato e ninguém, absolutamente ninguém morando lá dentro. Pois é exatamente isso que apareceu num vídeo que viralizou e deixou o Brasil inteiro de queixo caído. E olha, isso aqui é só a casca. Tem um cômodo secreto cheio de bonecas que ninguém sabe explicar. Tem quase R$500 bilhão preso do outro lado do mundo, que até hoje ninguém consegue encostar. E tem um detalhe sobre o dinheiro de verdade do Silvio Santos que nem a Forbes fazia ideia. Esse vídeo tá muito bom, então já deixa o like, se inscreve no canal que mais um vídeo insano vai começar. Vamos começar pela casa. Silvio Santos morou na mesma mansão no Morumbi, em São Paulo, por mais de meio século. 2.000 metros quadrados, avaliada em mais ou menos R$15 milhões. Era o refúgio dele, o lugar onde ele se recusou a deixar até o fim. Em 2021, a própria mulher, a Dona Iris, tentou convencer ele a se mudar para uma mansão nova em Alphaville, pertinho das filhas e do SBT. Mas Silvio Santos cravou o pé e disse que não saía dali por nada. Só que aí ele faleceu em agosto de 2024 e foi tudo virado de cabeça para baixo. Em maio de 2025, alguém passou na frente da casa, filmou e o vídeo explodiu na internet. Fachada totalmente escura, grama alta, a calçada desnivelada e o tal vidro quebrado na entrada. O aspecto era de uma casa abandonada. A família de Silvio Santos correu para desmentir. Jurou que a casa não está abandonada, que só está em reforma. Mas tem uma coisa que ninguém conseguiu explicar direito. E é aqui que o negócio fica estranho, porque o que tem dentro dessa casa é uma coisa que ninguém consegue explicar muito bem. Para você ter uma ideia, era móvel francês clássico em cada canto, espelho italiano, tapete oriental, lustre suntuoso, acabamento em mármore e granito. Tinha até coluna no estilo grego, coisa de filme, piscina, sauna, uma sala de ginástica onde o próprio Silvio Santos se exercitava e obras de arte e esculturas espalhadas por todo o lado. Era como se a casa fosse o museu particular do Silvio Santos. Tudo isso parado, mofando e intocado. Mais uma mansão dessas, recheado de luxo de cima a baixo e ninguém morando lá. A viúva, Dona Iris, foi embora para um condomínio na Grande São Paulo logo depois que Silvio Santos nos deixou. As filhas têm as próprias casas. E aí fica a pergunta no ar: o que será que vai acontecer com tudo isso? Acontece que no meio de tanto luxo, Silvio Santos guardava um segredo que parecia até coisa de criança. Existia dentro da mansão um quarto inteiro só de bonecas. São bonecas de porcelana, globos de vidro, estatuetas, bichos de pelúcia, uma coleção de funcos e, acredite se quiser, miniaturas do próprio Silvio Santos. Um quarto inteiro dedicado a colecionar versões dele mesmo. Segundo o que se comenta, ainda existia um outro cômodo guardado só para armazenar os presentes que ele recebia ao longo da vida. Um homem que tinha bilhões e enchia uma sala inteira de brinquedos e lembrancinhas que ganhava por aí. Quem quer mais um aviãozinho? Como é que está o auditório de gente que veio aqui só por causa de aviãozinho? Esse era o lado de Silvio Santos que ninguém sabia. O pior de tudo é que agora tudo isso tá lá, trancado, sem ninguém para cuidar. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o canal a crescer, porque agora vem uma parte que você simplesmente não vai acreditar. Não é só o tamanho do imóvel, não é só a reforma. Essa mansão carrega uma das histórias mais tensas da televisão brasileira. Isso porque foi exatamente ali, em 2001, que a família passou pelo pesadelo que parou o país. Primeiro, a filha Patrícia foi levada à força e ficou uma semana inteira sumida. Ela foi solta só depois de um resgate de R$500 mil que precisaram ser pagos. No dia seguinte, o próprio Silvio Santos foi feito de refém dentro da própria casa, rendido por um homem armado por quase 8 horas seguidas, até a polícia conseguir chegar e resolver a situação. Aquelas paredes douradas guardam o pior dia da vida daquela família. Então, claro, não é difícil entender por que uma casa tão luxuosa, tão histórica, hoje esteja largada, parada, com ninguém querendo assumir o que fazer com ela. É, meu amigo, mas se você estava achando que o problema todo era questão de herança,
Presta bem atenção nisso. Quando abriram o inventário de Silvio Santos, veio uma coisa que ninguém estava esperando. A Forbes sempre disse que ele tinha por volta ali de 6 bilhões de reais, mas a perícia da justiça revelou um número que ninguém estava esperando. Na verdade, o patrimônio de Silvio Santos estaria perto de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é mais do que 4 vezes o que todo mundo imaginava que ele tinha. Mas o que chocou todo mundo foi que uma grande parte desse dinheiro estava simplesmente escondido. Quase meio bilhão de reais estavam depositados lá nas Bahamas, um paraíso fiscal dentro de uma empresa chamada Da Parris Corp, que quase ninguém no Brasil tinha ouvido falar. Muita gente estranhou como é que um homem com uma vida financeira toda conhecida no Brasil tinha tanto dinheiro parado numa empresa misteriosa lá no Caribe. Graças a isso, todo esse dinheiro acabou ficando simplesmente bloqueado. O governo de São Paulo começou então a querer cobrar um imposto para liberar o acesso a esse dinheiro. As filhas e a viúva de Silvio Santos então correram para a justiça para contestar, e até hoje ninguém consegue simplesmente pôr a mão em toda essa fortuna. Meio bilhão de reais lá paradinhos e ninguém consegue colocar a mão. Agora você acha que todo esse dinheiro escondido lá nas Bahamas foi só planejamento esperto de um bilionário, ou tem coisa aí debaixo do tapete que a gente ainda não descobriu? Uma casa daquele tamanho, daquele valor, com toda aquela história, deveria virar um museu pro Brasil, para as pessoas poderem visitar? Ou será que faz sentido a família simplesmente deixar tudo trancado e fazer o que bem entender com aquilo lá? Comenta aqui embaixo que a gente vai ler todos os comentários. Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é o seguinte, tem 2 vídeos